Que Deus abençoe vocês ricamente. Quem está com o coração pronto para ouvir uma palavra de Deus aqui? Então eu queria, sem perder tempo, queria chamar aqui o pastor Josué Gonçalves. Hoje ele está acompanhado da sua esposa, Rose, que é uma amiga querida, vai apresentá-la. Pastor Josué tem sido um mentor para a minha vida há muitos anos. Eu agradeço, pastor, sua amizade, o carinho. Na nossa primeira conferência de família, o senhor foi o primeiro pregador. Isso deve ter, eu já estou aí calculando que deve ter uns 18 anos, eu acho. É verdade. 17, 18 anos. E o senhor foi o primeiro a pregar na nossa primeira ideia de uma conferência de família. E 18 anos depois, aproximadamente, o senhor está aqui de novo com a gente e sempre vindo nos abençoar, e eu sou muito grato. Amém. Você pode estender as mãos na direção do pastor, liberar uma palavra sobre ele. Tudo que você planta, você colhe. E eu declaro que você vai plantar na vida dele aqui agora palavra de bênção, favor, graça e misericórdia. E nós profetizamos mais uma vez que este servo do Senhor é boca, é profeta, é instrumento de Deus para a nossa vida, e reconhecemos a autoridade que está nele. Também declaramos bênção sobre ele e sobre os seus filhos, seus netos, sua casa, seu ministério, e tudo que ele toca seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos recebê-lo com aplauso. Obrigado, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que bom voltar a esta casa mais uma vez, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Obrigado, Bispo Júlio, Érica, que alegria voltar aqui e revê-los e também ver a igreja cada dia mais bonita. A igreja cada dia mais triunfante. Sem dúvida alguma, o que está acontecendo aqui se explica em uma palavra: avivamento. Você está participando realmente de um mover do Espírito Santo. E é sempre bom estar onde Deus está se movendo. O Bispo Júlio pediu para que eu trouxesse uma palavra de oferta. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos ler um texto. Eu penso que eu já li esse texto em uma oportunidade aqui há muito tempo atrás, mas eu quero ler de novo. 2 Reis, capítulo de número 4, versos de número... Se puder colocar para mim aqui na tela, 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a seguir. Vamos ver se a gente consegue colocar na tela aqui. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a seguir. Enquanto os meus queridos vão colocando, eu vou lendo já para a gente ganhar tempo. Está lá na tela? Não tem como colocar aqui para eu ir lendo e refletindo com os irmãos? Está aqui. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Repete comigo: uma mulher rica. Agora você repete assim comigo, ó. Uma mulher rica na sua forma de pensar enriquece toda a família. Uma mulher rica de mentalidade enriquece toda a sua família. Repete isso comigo. Riqueza, segundo Deus, começa na mente. Você sabia que Deus quer nos libertar da mentalidade de escassez e nos dar uma mentalidade de abundância? Nós precisamos ser libertos de algumas crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É uma mentira que plantaram na cabeça de algumas pessoas e que se tornou uma verdade que o limita de crescer, avançar, progredir. O único interessado na sua miséria e pobreza é o diabo, porque Deus é um Deus de abundância. Veja só, uma mentira que plantaram na mente de muitos cristãos: é impossível ser próspero
e piedoso, crente de verdade. Verdade ou mentira? Hã? Mentira? Mentira. Preste atenção. Alguns dizem assim: ah, mas Jesus era pobre, não tinha aonde reclinar a cabeça. Verdade ou mentira? Gosto do que disse um pregador. Jesus era um bilionário se fazendo de mendigo, pobre, para nos ensinar lições que de outra forma nós não aprenderíamos. Diz que ele se fez pobre, mas ele nunca foi pobre. Aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 15 mil pessoas era pobre? Aquele que andava sobre as águas do mar e tinha autoridade sobre a natureza era pobre? Deixa eu fazer uma pergunta para você. No céu, as ruas são de paralelepípedo de ouro. Isso aponta para abundância ou escassez? No céu, os muros são de bloco estrutural ou de pedras preciosas? Isso aponta para abundância ou para escassez? Então Deus é um Deus de abundância. Preste atenção. Vamos olhar para a natureza. Um lavrador disse assim para mim: Josué, você sabe quantos grãos um grão plantado de milho pode produzir? 500. Então preste atenção. Se você pegar 3 grãos e plantar, e cada um der 500 grãos, e você for replantando, não vai demorar muito, você terá 1 bilhão de grãos. Isso fala de escassez ou fala de abundância? Deus quer nos libertar da mentalidade de escassez. Abraão, chamado amigo de Deus, um dos homens mais prósperos da Bíblia. Isaac também. E Davi nem se fala. Davi, um dos homens mais prósperos da Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E Jó, o mais rico do Oriente. E em uma conversa com o diabo, Deus falou: viste lá o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra mais íntegro, mais temente, mais justo do que ele. Mas ele é o mais rico. Quem sustentou o ministério de Paulo? A igreja de Filipe. E na igreja de Filipe havia uma empresária na área de púrpura, que ela era uma das que sustentava a igreja, e essa igreja quem sustentou o apóstolo Paulo. Você sabe quem sepultou o corpo de Jesus? José de Arimateia. E no seu terreno, até hoje está lá, havia uma fonte de água. Só tinha um terreno com uma fonte de água daquela quem era muito próspero. Então Deus quer nos libertar da mentalidade de escassez e nos dar uma mentalidade de abundância. Quem quer viver uma vida próspera aqui, levante a mão e diga amém. Agora preste atenção. Eu gosto tanto de falar desse assunto que, se deixar, eu vou pregar sobre isso. Presta atenção. Prosperidade não é o resultado apenas de ofertar. Ah, essa mulher ofertou o equivalente. Ela ofertou 1/4, não é? 1/4. Quanto custa 1/4 e refeições? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela era ofertante. Agora, prosperidade não é apenas o resultado de semeadura e oferta. Vocês precisam ensinar para os filhos 4 coisas. Primeiro, fidelidade e generosidade. Repete comigo. Fidelidade e generosidade. Primeira coisa que os nossos filhos precisam aprender desde pequeno, e a gente ensina os nossos netinhos, e eu ensinei meus filhos. Segunda coisa, empreendedorismo. Todo pai deveria ensinar empreendedorismo para os seus filhos. Terceira coisa, vender. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre a importância da venda. Uma pessoa que sabe vender, ela vai prosperar em qualquer lugar. Então, fidelidade e generosidade,
empreendedorismo, venda e quarta coisa, educação financeira. Porque não adianta ser fiel e generoso, não adianta ser empreendedor, não adianta ser um bom vendedor se não for alguém educado na administração financeira. Deu para entender até aqui, sim ou não? Então, agora preste atenção. Vamos aprender. Opa, cadê o texto? Vamos aprender com essa mulher. Coloca aí, irmão, por favor. Vamos aprender com essa mulher algumas lições importantes. Uma mulher rica na sua forma de pensar enriquece toda a família. Se você puder voltar o texto aqui, eu vou te agradecer, porque eu fico mais à vontade mostrando aqui como se fosse um quadro, ok? Se você puder colocar o texto aqui, eu vou te agradecer. Vamos aprender algumas lições com essa mulher. Essa mulher, ela tinha uma mentalidade próspera. E toda pessoa que tem uma mentalidade próspera é generosa. Primeiro ela começa servindo refeição para o profeta Eliseu. Tem muitas lições nesse texto aqui, mas eu quero me deter em apenas algumas. Depois disse, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Próximo agora, por favor. Em vista disso, ela disse ao marido, repete comigo, ela disse ao marido, tudo que eles tinham não era dos dois, sim ou não? Por que ela falou com o marido? Porque Deus não quebra um princípio para validar a bênção sobre a sua vida. Quem quebra um princípio é quebrado pelo próprio princípio. Ela está nos ensinando que é necessário se submeter ao princípio de autoridade. Ela era sócia conjugal. Mas para fazer aquilo que Deus havia colocado no coração dela, ela queria a validação do seu marido. Eu fico preocupado quando algumas pessoas dizem assim, olha, Deus falou comigo e eu vou fazer, se meu marido quiser eu vou fazer, se ele não quiser eu vou fazer porque Deus falou comigo. Certo ou errado? Errado. Ela disse para o marido, e agora, veja só, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Pode passar, por favor? Vamos, repete comigo, vamos. Outra vez, vamos. É a lei da concordância. Não é eu vou fazer. Aconteça o que acontecer, meu marido fale o que falar, não. Vamos construir. Lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Mas volte um pouquinho só o versículo anterior, por favor. Preste atenção aqui, ó. Suponhamos que essa mulher, falando com o marido dissesse assim, espera aí, você quer trazer 2 homens para se hospedar aqui em casa, mas afinal de contas, quem são esses caras? Porque é complicado, mesmo naquela época. Qual seria a resposta dela? Eliseu, é um santo homem de Deus. Ela vai fazer um investimento no valor de um quarto imobiliado. E é preciso conhecer a terra em que a gente lança semente. O semeador, na parábola, perfeito, o próprio Cristo. A semente é a palavra. O problema estava no solo. Nem todo solo é saudável. Nem todo solo é bom. Então, aonde é que eu quero chegar aqui? Preste atenção. Não coloque o seu dinheiro como semente em uma terra podre. Eu invisto em muitas frentes, mas antes de eu investir, seja na África, como a gente faz, seja na Tailândia, seja no Nordeste, seja ribeirinhos lá em Manaus, antes que eu invista lá no Quirquistão, lá na Ilha do Marajó, onde nós investimos, antes que a gente invista, primeiro nós
avaliamos o caráter de quem lidera o projeto. Sabe o que eu digo para as pessoas que investem no meu ministério? Se vocês não verem integridade em mim e no meu ministério, não coloque o dinheiro de vocês aqui, porque eu não coloco o meu recurso quando eu não vejo integridade em quem está liderando o projeto. Então olhe para cá, por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando de oferta aqui? Sabe por que eu vou desafiar você a ofertar aqui? Porque eu conheço o bispo Júlio, não é de hoje. Eu caminho com o bispo Júlio praticamente 20 anos. E uma das coisas que eu vejo nele é zelo no lidar com os recursos da igreja. E não é por acaso que foi construído esse templo e está sendo construído um outro templo, porque o recurso da igreja é administrado com responsabilidade. Então, essa é uma terra que eu diria para você, pode lançar sua semente. Essa é uma terra que eu diria para você, pode plantar sua semente. A mulher disse, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos continuar. Agora é interessante, ela disse, pode passar por favor. Ela disse para o marido, ela disse, vamos fazer. Diga, vamos fazer. E o marido aceitou fazer. Agora escute por favor. Quantos são casados aqui? Quantos? Levante a mão assim, por favor. Esse marido aqui não era tão espiritual quanto a esposa. Esse marido aqui não tinha discernimento como a esposa. Esse marido aqui não era protagonista de tudo que estava acontecendo na casa. Mas esse marido, ele tinha uma coisa que nós maridos precisamos ter. Ele era inteligente. Repete comigo, inteligente. Ele ouviu uma esposa que ouvia Deus. Ele ouviu uma esposa sensível à voz de Deus. Se você não ora como a sua esposa, se você não lê a Bíblia como a sua esposa, se você não vem à igreja como a sua esposa, se você não é sensível à voz de Deus como a sua esposa, seja pelo menos inteligente para dizer, eu ouço a minha mulher, porque ela está mais próxima de Deus do que eu. Eu ouço a minha mulher, porque ela ouve a voz de Deus. Esse marido disse para si mesmo, se minha mulher está falando, eu a conheço, e sei da relação dela com Deus, então eu vou fazer. Aí, eles constroem um quarto. Pode tirar agora o texto, toda vez que Eliseu passava por lá com Geazi, ficava hospedado no quarto. E aí, esse homem de Deus, um dia disse assim para Geazi, Geazi, essa mulher tem semeado tanto a nossa vida, feito tanto por nós, o que a gente pode fazer por ela? Chamaram ela, ele perguntou, você precisa de alguma coisa que eu interceda em seu favor diante das autoridades? Ela disse, não estou precisando de nada, eu estou servindo pelo prazer de servir, e saiu. Aí, Eliseu inconformado disse para Geazi, mas o que a gente pode fazer por essa mulher que fez tanto por nós? Além dessa reciprocidade, a gratidão é a memória do coração. Aí o Geazi disse assim, o marido dela é velho, e ela é estéril. Aí, então chama ela. Quando ela se apresenta, o homem de Deus diz assim, daqui a 1 ano, você vai segurar nos braços um milagre. Ela disse, não, homem de Deus, não, meu marido é velho, eu sou estéril, não minta a tua serva. Só que quem falava não era o homem de Deus, era Deus na boca do homem. Deixa eu ser profeta para a sua vida hoje. Ela não pediu um filho. Ela não solicitou um filho. Muito pelo contrário. Quando o profeta perguntou, você quer que eu interceda em teu favor? Ela disse, não preciso de nada.
Eu quero dizer para você que hoje, talvez a sua oferta vai mexer tanto com o coração de Deus, que você vai receber aquilo que você não pediu. Deus vai te surpreender com aquilo que você talvez nem tenha pedido. O profeta diz: daqui a um ano, repete comigo, daqui a um ano, você vai segurar nos braços um milagre. Eu me lembro que há muito tempo atrás, pela primeira vez, quando eu estudava essa mensagem, o Espírito Santo disse assim para mim: toda vez que você pregar esta mensagem, pode dizer à igreja que vai ser daqui a um ano. Você crê nisso? Coloque a mão no seu coração. Enquanto eu ministro nessa noite, o Espírito Santo está te engravidando de um milagre. O Espírito Santo está engravidando a sua mente. O Espírito Santo está engravidando o seu espírito. O Espírito Santo está engravidando o seu coração. E assim diz o Senhor nesta noite: vai ser daqui a um ano. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai celebrar algo tão extraordinário que vai surpreender até as pessoas que não acreditavam que era possível. Vai ser daqui a um ano. Se você acredita, diga: eu tomo posse desta palavra de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Só que essa criança nasce, cresce, vai com o pai para o campo, e lá no campo: ai minha cabeça, pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai, como todo homem, leva para a mãe. Quando a mãe coloca essa criança no joelho assim, porque já era um pré-adolescente, a criança morre. Presta atenção, a criança morre. A mãe pega essa criança, sabe para onde ela leva? Ela leva para o quarto que ela construiu para Deus. Chama o profeta que está no Monte Carmelo, ele vem. Quando o profeta chega, ele se deita sobre o menino, coloca boca com boca, olho com olho, mão com mão, ora, levanta, ora, faz isso de novo, esse ritual, e de repente o menino espirra 7 vezes e ressuscita. E ele devolve a criança agora viva para a mãe. Guarda isso, por favor. Muitas vezes você nem tem consciência de que a sua oferta é para construir o lugar do seu milagre. Aqui atrás tem um templo sendo construído. E hoje nós vamos ofertar. E talvez você nem sabe que você está construindo aqui atrás o lugar onde toda a sua família vai ter um encontro com Jesus. Talvez você nem sabe que é aqui nesse lugar que os mortos espirituais da sua casa vão ser ressuscitados para o louvor da glória do nome do Senhor. Por isso, não brinca com oferta. Oferta é coisa séria. Aquela mulher ofertou, e provavelmente ela nem tinha consciência disso. Mal sabia ela que ela estava construindo o lugar aonde ela veria a ressurreição do seu filho acontecer. Agora, o que a gente aprende com a oferta dessa mulher? Primeiro, ofertar é ser parceiro de Deus nas causas do reino. Quando aquela mulher se envolve com o ministério profético Eliseu, ela está querendo dizer para si mesma: eu não quero ficar fora do que Deus está fazendo aqui. Segundo, essa mulher, ela entende que a oferta é prova do nosso amor a Deus. É possível doar sem amar, porém é impossível amar a Deus e não doar. Olha o que diz 1 Crônicas 29:3: e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi falando. Agora preste atenção nesse texto aqui. Êxodo 25, de 1 a 3.
Disse o Senhor a Moisés. Deus queria um lugar para a sua presença. Deus queria um tabernáculo, um lugar para a sua presença. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração, diga coração, o compelir a dar. E estas são as ofertas que deverá receber deles. Repete comigo: ouro, prata e bronze. Mas era uma lista enorme, porque tinha tinta, pele de animais, madeira. Deus não poderia dizer para Moisés: Moisés, você vai construir um lugar para a minha presença? Reúna o povo e diga assim: ei, cada um vai trazer aquilo que sentir no coração. Foi assim que Deus disse, sim ou não? Deus estava dizendo assim: Moisés, diga ao povo assim, ó: quem tem ouro, traz ouro. Quem tem prata, traz prata. Quem tem bronze, traz bronze. Quem tem pele de animais, traga pele de animais. Quem tem tinta, traz tinta. Quem tem madeira, traz madeira. Eu aprendi com o pastor Gerson uma grande lição. Ele disse assim: pastor Josué, ouro, prata, bronze, madeira, fala de classes. No momento de oferta, se eu tenho ouro, mas eu entrego prata ou bronze, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu não sou digno de estar aonde o Senhor me colocou. Pode me rebaixar. Quando eu tenho prata, mas eu entrego bronze, ou pele, ou madeira, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não sou digno de estar aonde o Senhor me colocou. Pode me rebaixar. Escute aqui, por favor. Quando você traz a sua oferta, você está trazendo uma radiografia do seu coração. A oferta revela a nossa fidelidade, generosidade, gratidão e responsabilidade. Então, quando eu trago a minha oferta, eu estou revelando o quê? Fidelidade, generosidade, gratidão e dizendo assim: eu me sinto responsável por isso. Aqui é minha casa. Agora, quando eu tenho ouro e eu trago bronze, madeira, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu não sou fiel ao Senhor como o Senhor é fiel comigo. Eu não sou generoso como o Senhor é generoso comigo. Eu não sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. E depois tem mais: isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não me sinto responsável. Agora o contrário é verdadeiro. Quando você tem madeira, aí você vende um caminhão de madeira porque você quer trazer um pouco de bronze. Ou quando você tem só bronze, aí você vende um caminhão de bronze para trazer para Deus um pouco de prata. Ou então quando você só tem prata, mas você vende um caminhão de prata que você quer trazer um pouco de ouro. Deus olha e diz: eu vou promover. Eu vou promover, eu vou promover. Qual é a outra lição que a gente aprende aqui com esta mulher? Ofertar é uma atitude de obediência à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo disse no coração dela: dê refeições para Eliseu. Ela deu. O Espírito Santo disse no coração dela: construa um quarto para hospedar este homem cansado da obra. E ela fez. E porque ela ouviu a voz do Espírito e obedeceu, a sua oferta transformou sua casa em lugar de milagres. Quem já ouviu aqui a voz de Deus em relação à oferta? Levante a mão, por favor. Deixa eu contar alguma experiência rápida aqui. Um dia eu olhei para o irmão assim, o Espírito Santo falou assim: paga a conta desse irmão.
Eu disse, não, estou muito generoso hoje. Estou muito generoso. Eu acho que não é de Deus, é da minha cabeça isso. Passa uns dias, eu olho para o irmão de novo, o Espírito Santo, paga a conta desse irmão. Eu disse, que perseguição, Espírito Santo. Passou mais uns dias, eu encontro com o irmão, o Espírito Santo de novo. Ei, paga a conta dele. Aí eu chamei o irmão. Foi, irmão, o Espírito Santo. Ofertar é uma atitude de obediência à voz do Espírito Santo. Falei, irmão, o Espírito Santo falou para mim pagar suas contas. Traz lá suas contas para mim. Ele veio com 3 carnezinhos. Eu disse, irmão, você não entendeu nada. O Espírito Santo mandou eu pagar todas as suas contas. Aí ele veio com força, irmão. Vai dever assim lá em Bragança Paulista. Ele devia 45 mil reais. Eu fiquei uns 2 anos pagando a conta com o irmão lá. Ofertar é uma atitude de obediência à voz do Espírito Santo. Um dia eu estou dando uma mentoria para um pastor. Ele está na minha frente, com um relógio melhor do que o meu, com uma camisa melhor do que a minha, com um sapato melhor do que o meu. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, semeia na vida dele 12 sementes de honra de R$1.000. Eu disse, de novo, Espírito Santo? Aí eu dei um tempo, continuei conversando com ele. Espírito Santo, no final da conversa, ei! 12 sementes de honra de R$1.000 na vida dele. Mas ele não foi pedir dinheiro para mim. Ele não foi pedir um empréstimo. Eu disse, cara, eu não sei o porquê. O Espírito Santo falou para mim, semear na sua vida 12 sementes de honra, de R$1.000. Vão ser a primeira essa semana e mais 11 meses. Ele começou a chorar, chorando. Eu falei, mas você está chorando por quê? Ele falou assim, porque foi exatamente este sinal que eu pedi para Deus. Passaram-se, falei para o meu financeiro, do meu salário, R$1.000, 12 meses para esse irmão aí, para esse pastor. Aí, lá no meu financeiro eu tenho várias prestações de oferta. Aí, presta atenção. Passaram-se uns 20 dias, eu recebo um WhatsApp. Olha só, eu recebo um WhatsApp. E no WhatsApp estava assim, Pastor José, nunca vi o senhor pessoalmente, mas o seu ministério tem abençoado muito a minha vida. E eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, a partir de hoje, patrocinar todas as suas passagens aéreas para qualquer lugar do mundo. Eu disse, esse irmão não tem noção. Falei, amém, vou marcar o seu contato aqui direitinho. Passou um mês, eu ligo para ele. Ô irmão, eu vou pregar em New Jersey, preciso de 2 passagens para Nova York, para mim e para minha esposa. Manda aí a cópia do passaporte para mim. Mandei, ele mandou 2 passagens aéreas, viajei para Nova York, voltei e falei para minha esposa, funciona, é verdade. Em tempos de tanto golpe, não é verdade? Aí eu fui pregar em Dallas. Falei, irmão, preciso de 2 passagens para Dallas. Ele falou assim, pastor, eu estava dando uma olhada aqui, como a passagem está num preço legal e tal, eu vou mandar 2 passagens executivas para o senhor. Eu nunca viajei de executivo para os Estados Unidos. Quando eu falei, meu Deus, por que eu não investi então 12 de R$2.000 na vida daquele pastor lá? Ô terra fértil. Passou-se um tempo, eu falei, irmão, agora eu vou para a África, vou pregar em Angola, preciso de 3 passagens aéreas. Ele mandou 3 passagens aéreas. Passou um tempo, eu falei, irmão, agora eu vou para a Suíça. Ele mandou 2 passagens executivas para a Suíça. E ele, durante muito tempo, ele patrocinou minhas passagens para vários lugares do mundo. Quem quer um dia acordar com um WhatsApp desse, irmão? Levante a mão assim, por favor. Qual foi a última vez que você investiu R$12.000 na vida de um pastor? Qual foi a última vez que você pagou a conta de um irmão de R$45.000? Qual foi? Escute o que eu quero dizer para vocês. Eu ficaria a noite toda contando experiência de semeadura. Dezembro eu falei assim, Deus, eu quero ajudar minha irmã. A minha irmã, mulher de oração, cuida da minha mãe, mas vive uma vida financeira bem limitada. Quero ajudar minha irmã.
O Espírito Santo assim, assume o aluguel dela até quando ela morrer. Assume o aluguel dela. Aí eu chamei ela e falei, quanto você paga por mês de aluguel? Ela falou assim, eu pago R$1.400. Falei, então a partir de hoje, nunca mais você vai ficar sem dormir por causa desse aluguel. Agora, eu sou o responsável. Ela falou assim, você acredita, Josué? Era de muita oração. Você acredita, Josué, que uma irmã chegou para mim há uma semana atrás e disse, virá um homem que vai pagar o seu aluguel pro resto da sua vida. Falei, então sou eu. Esse homem sou eu mesmo, sou eu. Sou eu mesmo. Aí, em janeiro, um multimilionário indiano me convidou para ministrar numa festa de casamento dele para 1.000 casais, 3 dias. Eu fui lá, ministrei. Contei esse testemunho para ele, eu contei para vários irmãos lá, né? Esse testemunho, não, contei na reunião esse testemunho. Aí ele ouvindo assim, ele falou, engraçado, pastor, o senhor acredita que Deus falou a mesma coisa comigo sobre um músico da banda? E eu tinha me esquecido de assumir o aluguel dele, e Deus tinha falado a mesma coisa para assumir o aluguel dele. Obrigado, pastor, por ter me lembrado. Então já vou chamar o músico aqui e falar que a partir de hoje o aluguel dele põe em conta. E tem mais, pastor, quando o senhor estava falando esse testemunho da sua irmã, o Espírito Santo falou assim para mim, semeia na vida dele durante 12 meses, R$5.000. Esse indiano, gente, todo mês manda para mim R$5.000. Sabe por quê? Ninguém vence a Deus no dar. É dar e ser vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Eu vou contar um último testemunho para vocês. Último testemunho. Eu estava no sul, quando contaram isso para mim. Pastor Mike Murdock contou uma experiência, como estou contando assim para vocês, e falou assim, ó, vocês querem saber aonde Deus pode levar vocês a partir de uma semente de R$300? Esse irmão contou que foram vários para frente e ele foi também. Ele semeou R$300 naquele dia. Ele trabalhava vendendo seguro. E aí ele fez aquilo com muita alegria no coração, como diz a Bíblia. Melhor é dar do que receber, e Deus ama quem dá com alegria. Fez com alegria. E continuou vendendo o seu seguro. Passou-se um tempo, aí o dono da empresa, um velhinho, já muito velhinho, cansado, dono da empresa, chamou ele. E falou assim, eu quero vender minha empresa para você. Você quer comprar? Quanto o senhor quer? Quando o senhor falou o valor, era desse tamanho. Aí ele olhou para o velhinho e falou, o senhor acha que se eu tivesse esse dinheiro, eu estava trabalhando aqui para o senhor? Falou, mas quanto você pode pagar? Não sei. Vai para casa hoje e fala com a sua esposa e amanhã você traz uma proposta. Mas antes havia acontecido algo que eu preciso compartilhar com vocês. Depois da oferta, passaram-se alguns dias, a esposa deu uma lista para ele fazer uma compra no mercado. E ele vai fazer a compra. Ele conta que estava comprando lá, pegou tudo que a esposa pediu. Pegou, encheu o carrinho. Quando ele encheu o carrinho, ele estava indo para o caixa. E quando ele estava indo para o caixa, o Espírito Santo falou assim, pega 10 latas desta prateleira aqui, ó, 10 latas, umas latas que tinha assim. Ele falou, mas minha esposa não pediu. Ele tentou ir, o Espírito, pega 10 latas. Ele insistiu. Aí o Espírito gritou dentro dele, pega 10 latas. Aí ele voltou. Ofertar é uma atitude de obediência à voz do Espírito. Aí ele pegou 10 latas, não entendeu nada, colocou no carrinho, chegou em casa, falou para a esposa, ó, eu comprei tudo o que você pediu e quando eu estava chegando no caixa, o Espírito Santo mandou pegar essas latas. A mulher mais observadora pegou as latas e falou, você viu, acho que é da Nestlé, você viu aqui, ó, que no rótulo está escrito que vai ter um sorteio. E cada lata tem um número. E vai ser dia tal. O que ela fez? Tirou todos os rótulos, guardou e marcou na agenda o dia do sorteio. E chegou no dia, está lá conferindo, ouvindo e conferindo. Quando ela se deu conta, uma das latas foi sorteada. Agora, eles tinham um cheque para receber desse tamanho e um carro zero. Ele conta que no dia da festa, quando ele está subindo as escadas, para pegar lá com um dos diretores, o cheque e a chave do carro, quando ele está subindo a escada, ele ouviu a mesma voz.
esta, a voz que mandou pegar as latas, esta é a primeira colheita de uma semeadura de R$300. Ele foi para casa no dia que o dono falou, dono da empresa, ficou lá com a esposa, vamos fazer uma proposta. Mas que proposta, gente? Vamos supor que a empresa custasse lá 5 milhões, mas que proposta, sendo que ele não tinha 100 mil reais. Agora sim, ele tinha o dinheiro do carro, tinha o carro, tinha o dinheiro que ele ganhou. Aí eles fizeram conta a noite toda, chegou uma hora que cansaram, não tinha como fazer uma proposta. Aí disseram assim, sabe de uma coisa? Vamos fazer uma proposta para ele de louco, de doido. Falou, ó, dá para a gente dar X valor, pouquinho, dá para X valor, e o resto, eles colocaram o preço na empresa, a gente vai te pagar, se a perder de vista, a empresa tem que dar lucro ainda. Aí chegou na empresa no outro dia, o dono, e aí, trouxe a proposta? Na verdade, aqui entre nós, aquele irmão, ele era um colaborador tão exemplar há tantos anos, que o velhinho tinha vontade de dar para ele a empresa. Quando o velhinho pegou a proposta, falou, gostei, gostei. Vou vender para você. Vou mandar preparar os documentos. Falou com o escritório de contabilidade, foram lá no cartório, fizeram os documentos. Ele conta que quando ele está entrando no cartório para assinar os documentos, ele ouviu a mesma voz. Esta é só a segunda colheita de uma semeadura de R$300. Tempo passa, ele como um bom negociante, estava falando com uma grande, porque a cidade é portuária, falando com uma grande empresa que tem centenas de caminhões transportando pelo Brasil o que chega no porto. Ele queria fazer o seguro dos caminhões e não conseguia. Aí, um dia, o diretor responsável o chama e diz, olha, de todos os preços, você ganhou. Então, a partir de agora, você vai fazer o seguro de todos os caminhões da nossa empresa. O dia em que ele está com o diretor assinando o contrato, ele ouve a mesma voz. Esta é apenas a terceira colheita de uma semente de R$300. Esse homem se tornou um dos homens mais prósperos da sua cidade e um dos homens mais fiel no dízimo e nas ofertas. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Invista em ministério que tem um caráter profético. A resposta de Deus às nossas ofertas extraordinárias sempre vem com a marca do sobrenatural. Aquela mulher ofertou um quarto, uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira. E quanto custa isso? R$40 mil. O que você entrega para Deus, dá para você dizer, custou 40, custou 30, custou 20. Agora, o que Deus te leva a colher, vem com a marca do sobrenatural. Porque ela planta um quarto e colhe um filho. Quanto custa um filho? Ela planta um quarto e colhe uma ressurreição. Quanto custa uma ressurreição? O que eu entrego para Deus tem tamanho. O que Deus me devolve não tem como dimensionar. Porque vem com a marca do sobrenatural. Quantos podem dizer amém? Então, o que eu quero dizer para você hoje é: plante uma semente que você nunca plantou para colher o que você nunca colheu. Quantos creem que nós estamos debaixo de uma palavra profética aqui? Levante a mão e diga amém. Diga, daqui a um ano. Diga, 12 meses. Então, se é 12 meses, nós vamos plantar uma semente hoje aqui que tem a ver com 12. Nós vamos plantar hoje 12 sementes para viver aquilo que a palavra de Deus está nos garantindo. Você pode plantar uma semente de... Pastor, eu quero plantar hoje uma semente de... Eu quero plantar 12 sementes de R$5 mil, porque eu acredito nesse projeto. Eu acredito no que Deus está fazendo aqui atrás, através das nossas vidas. Eu creio que eu vou viver o que eu nunca vivi e vou colher o que eu nunca colhi. Guarda isso com você. Sempre que Deus te pede uma oferta extraordinária, escute isso, é porque Ele quer tirar você do território do ordinário
e te levar para o território do extraordinário. Ele quer tirar você do território do comum e te levar para o território do incomum, do sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural? Diga amém. Então faça o que você nunca fez. Pastor, eu vou plantar eu não consigo hoje plantar 12 sementes de 5 mil, mas um dia eu vou poder. Quantos querem um dia poder fazer isso? Diga amém. Deus está vendo, você vai chegar lá, irmão. Mas eu consigo plantar uma semente de 2 mil reais, 12 de 2 mil reais, eu consigo, pastor. Pastor, eu não consigo plantar uma semente de 12 de 2 mil, mas eu consigo, pastor, plantar 12 sementes de R$1.000, porque eu creio nisso, pastor, eu creio nisso. Pastor, eu não consigo, mas eu consigo 12 sementes de R$100. Pastor, por enquanto eu não consigo, mas eu consigo 12 sementes de R$50. Pastor, eu não consigo, mas eu consigo plantar 12 sementes de R$10. Pastor, eu não consigo, mas eu consigo 12 sementes de R$1. Agora, irmão, se não tiver 12 de R$1, esse irmão ao lado vai te ajudar. Mas não fique preocupado não, que eu já passei por aí também. Quem aqui um dia já pegou moedas para comprar pão? Levante a mão assim, por favor. Eu já passei por isso. Houve uma vez que eu recebi visitas na minha casa e eu não tinha dinheiro para comprar pão e leite para servir a vida. Então eu já passei por aí, eu sei o que eu estou falando. Agora o segredo é semear. Uma semente de nada é igual a uma colheita de nada. Nós vamos ofertar hoje. Eu quero que você fale com Deus nesta oração que eu vou fazer agora. Senhor, eu quero ouvir a voz do Teu Espírito. E eu vou semear hoje. Eu só gostaria que você colocasse o número 12 na sua oferta. Se você pode fazer o que eu estou falando, faça. Abraça esse desafio. Quem tem ouro, não entrega prata. Quem tem prata, não entrega bronze. Quem tem bronze, não entrega madeira. Quem tem madeira, não entrega pele. Faça de acordo, Deus está falando ao seu coração. Eu creio muito no que eu profetizei no início. Deus está nos engravidando de um milagre. Qual vai ser a nossa resposta de gratidão àquilo que Deus já começou a fazer? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite tão especial e extraordinária. Nós vamos semear agora. Nós vamos ofertar. Nós vamos plantar uma semente agora. Aqui atrás está acontecendo a construção da sua casa. Esse lugar da manifestação da tua glória. Nós não estamos construindo uma boate. Nós não estamos construindo um motel. Nós não estamos construindo um lugar para manifestação de outros espíritos. Nós estamos construindo um santuário. O lugar da manifestação da tua glória, o lugar da manifestação da tua presença, o lugar da manifestação do teu sobrenatural. E nós não queremos ficar de fora disto. Nós vamos ofertar. E a nossa oferta fala da nossa fidelidade, generosidade, gratidão e responsabilidade. Recebe a nossa oferta como incenso suave e agradável nas tuas narinas, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu acho que nós podemos ouvir um louvor. E aí, temos o QR Code para você ofertar, tem lá no Pix, certo? Aqui, ó, temos o Pix aqui, você pode ofertar. As maquininhas do cartão, pastor, fica onde? Nós temos aqui as maquininhas, se você levantar a mão, os irmãos podem te atender. Eu gostaria que todos participassem. Não fique de fora desse momento de fé extraordinária. A Bíblia diz: dai-se-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se você está ofertando no cartão, se você está pode fazê-lo. Se você está fazendo no Pix, pode fazê-lo. Se você quer fazer a sua oferta em algumas vezes no cartão, as maquininhas estão aí para você fazer isso sem nenhum problema. Eu só gostaria que você não ficasse de fora desse momento de fé
extraordinária. Não perca esta oportunidade. Inclusive, eu vou pedir para minha esposa fazer a nossa oferta. Hoje eu quero entrar aí nesse desafio de 12 de R$1.000. Eu quero participar dessa obra aqui, o pastor Júlio. Eu quero participar dessa obra aqui. Então nós vamos fazer a nossa oferta, 12 de R$1.000, a oferta do nosso ministério em favor da construção desta casa, porque eu gosto muito de participar de obras sérias como esta que está sendo feita aqui em Suzano. Quantos podem dizer amém? Enquanto vocês vão ofertando, agora, pode colocar só nessa tela aqui, por favor, para a gente ganhar um tempinho. Só nessa tela aqui, aquela imagem que eu mandei para vocês, tá? Eu vou pregar a palavra e não vou demorar. Fique tranquilo que o que eu vou dizer com brevidade, porque uma parte do sermão já ministrei. Eu tenho um ministério chamado Amo Família. E o nosso ministério é um ministério para-eclesiástico. É um ministério de apoio a todas as igrejas espalhadas no Brasil. Nós apoiamos as igrejas, cuidando de casais, cuidando de famílias, dando mentoria para pastores. Hoje nós temos uma rede grande de mentoria para pastores. Na nossa casa de restauração de casamentos, toda semana nós recebemos casais que estão em crise, se separando, separados, e estes casais chegam lá completamente destruídos e voltam para casa restaurados. É um lugar onde nós temos visto milagres acontecerem de forma extraordinária, e eu quero convidar todos vocês a conhecer. Quem já me segue aqui no Instagram, levante a mão assim. E você que não me segue, irmão, não me segue por quê? Me segue lá, é PR Josué Gonçalves, e você vai conhecer o nosso trabalho. E se você quiser ou precisa da nossa ajuda no casamento ou na família, fala conosco lá no nosso Instagram, ok? Pode passar, por favor. Aqui está, na próxima tela, a minha família. Está aqui, ó. Que não é uma família perfeita, mas é uma família muito saudável, tá? Próxima tela, por favor. Eu quero apresentar para vocês rapidamente aqui esses 3 livros que eu trouxe. Eu trouxe esse livro aqui, Do Berço ao Altar, que é um livro que eu lancei recentemente, o que eu aprendi como pai de 3 filhos. Esse livro aqui vai te ajudar a entender. Eu coloco aqui 55 lições que você pode aplicar na educação dos filhos, desde o berço até quando os filhos se casam. Eu falo aqui desde a inauguração da paternidade, ou a preparação para a paternidade, maternidade, e quando você se torna avô. Então, é bem amplo esse livro e tem abençoado muita gente. Sexualidade de barro. Quem gosta de sexo no casamento aqui, levante a mão assim, por favor. Eu fiquei preocupado com os irmãos aqui, que não levantou a mão. Mas tudo bem, vou perguntar de novo. Quem gosta de sexo no casamento, levante a mão assim, por favor. Quem gosta bastante, levanta as 2 mãos. Quem gosta muito, levanta o pé também aí, irmão. Tem mulher falando assim, se meu marido fosse tão animado assim lá em casa, eu era mais feliz, hein? Mas tudo bem. Ó, esse livro aqui sobre sexualidade. Depois que o casal lê esse livro, tem avivamento lá em casa 3 vezes por semana. Olha, esse e com plenitude orgástica ainda. Esse livro aqui é muito legal, tá? Agora, eu estou lançando em todo o Brasil esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. 25 sinais de um casamento em perigo. 25 sinais de um casamento em perigo. Nenhum casamento acaba de repente. Existe um efeito chamado cupim. O efeito cupim, sabe como chama? Não faz mal. Não faz mal que a gente não senta à mesa para comer juntos. Não faz mal que a gente não vai se deitar no mesmo horário. Não faz mal que eu não lembrei dela no dia do aniversário do nosso casamento. Não faz mal que eu não visitei a mãe dele quando ela adoeceu. Não faz mal que a gente não celebra junto o dia do aniversário meu e dela. Não faz mal. Preste atenção, é o efeito cupim.
Daqui a pouco essa casa vai cair, não foi de repente, você que não prestou atenção nos sinais. Eu coloco aqui 25 sinais de um casamento que pode estar em perigo e você não sabe. E no final, eu coloco aqui, 4 testes. Tem um teste para o marido, um teste para a esposa, um teste sobre sexo e um teste sobre finanças. Um marido chegou outro dia numa palestra, falou assim para mim: Josué, eu sou nota 10 lá em casa, eu sou quase um anjo em estado de glória. Eu vim aqui só para fazer uma média com a minha mulher. Eu falei: vai ali no canto, responde o teste, responde, 40 perguntinhas, responde. Ele respondeu, fez as contas, é de 1 a 10. Quanto você tirou? Ele chegou meio chateado: ô Josué, faz uma oração forte por mim aí. Eu falei: por quê? Tirei 3,5, cara. Tô ruim, 3,5, não sabia. Olhem para cá, esse livro custa R$50. Mas como eu tenho assim um compromisso, certo? E uma dívida de gratidão para com esta igreja aqui. Sabe quanto você vai pagar nesse livro aqui? O que eu quero que cada um, só tem 100 livros ali na verdade, R$29,90, e você pode pagar em 6 vezes sem juros ainda. Mas suponhamos que você não tenha R$29,90, você tenha só 15, você vai levar também. Suponhamos que você não tenha 15, só tenha 10, você vai levar também. Mas se você só tiver 10 ou 15, você vai chegar lá e falar assim, ô Jonatas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diante destas testemunhas eu declaro que eu só tenho R$10. E se não for verdade, que Deus me castigue com todo rigor antes de eu chegar em casa. Aí você pode levar esse livro por 10. Brincadeira, gente. Mas é só para quem não pode mesmo, tá? Só para quem não tem mesmo, tá? E está ali disponível. Deus abençoe vocês. Agora, com brevidade, pode tirar da tela, por favor. Se você puder abrir sua Bíblia, Provérbios, capítulo 24, verso 3 ao 5. Diz assim: com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Sabedoria, inteligência, conhecimento. Olha só, sabedoria, inteligência, conhecimento. Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? A inteligência pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Você nunca vai ouvir alguém falar que usou a sabedoria para aquilo que é mal. Como nós podemos construir um projeto de vida familiar que seja, assim, uma extensão do céu dentro da nossa casa? Como é que a gente pode construir uma realidade, uma atmosfera celestial dentro do nosso lar? Afinal de contas, ninguém quer o inferno na sua casa. Ninguém se casa para os dois juntos construírem o inferno dentro da sua própria casa. Todos, pelo menos os saudáveis, os normais, casam-se para fazer da casa um pequeno céu, uma realidade celestial. Agora eu me lembro que eu estava tomando café com um casal, e como esse casal, o rapaz morou na minha casa 3 anos, então ele conhecia a minha família, conhecia o meu casamento, conhecia o ambiente da nossa casa. E nesse café eu me lembro que ele dizia assim: pastor Josué, eu conheço sua família, eu conheço o seu casamento, eu conheço a sua vida, eu conheço essa casa. E o meu sonho é que ao me casar, eu viva
essa realidade que vocês vivem. Aqui eu entendi o que é a família. Aqui eu entendi o que é um casamento saudável. Aqui eu entendi a importância e o valor da mesa como centro das emoções de uma família, como lugar de honra, pedagógico, um lugar de gratidão. Me dá 3 conselhos para que eu construa um projeto de vida parecido com esse aqui de vocês. Eu disse, eu vou te dar pelo menos 5 conselhos. E o primeiro conselho que eu dei para ele está em Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Salmo 25, 4-5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me. Repete comigo, ensina-me. Outra vez, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Esse aqui é Davi. Ensina-me. Eu olhei para ele e disse, primeiro conselho, tenha um coração ensinável. Dá para você repetir comigo? Tenha um coração ensinável. Jesus começa o Sermão da Montanha dizendo assim, bem-aventurados os que amam. Não. Bem-aventurados os pacificadores. Não. Ele não começa assim. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não. Ele não começa com bem-aventurados os que são perseguidos. Não. Bem-aventurados que choram. Ele não começa assim. Ele começa, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E por que Jesus começa com humildade? Porque se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Se o casamento é uma escola, antes de qualquer coisa é a escola da humildade. E só os humildes são capazes de dizer, o que eu sei é que eu nada sei. O que eu sei é que eu não sei o que você sabe. O que eu sei é que eu sei que o que eu sei não é suficiente para eu edificar como Deus quer que eu edifique. Só os humildes são capazes de se matricular nessa escola para aprender a ser o que nunca foram na vida. Eu me casei pela primeira vez com a Rosemary há 40 anos atrás. Eu nunca tinha sido marido, tive que aprender. Ela nunca tinha sido esposa, teve que aprender. Nós nunca tínhamos sido pais, tivemos que aprender. Então, se não tem um coração ensinável, em vez de se construir o céu, a gente vai construindo o próprio inferno. A gente vai construindo um campo de concentração. A gente vai construindo um campo de guerras intermináveis. Então nós precisamos ter um coração ensinável. Existem 2 tipos de pessoas. Existe uma pessoa que eu chamo de sombra. E existe uma outra pessoa que eu chamo de discípulo.
E qual é a diferença entre um homem que é sombra e um homem que é discípulo? O discípulo é o que aprende seguindo e segue aprendendo. Ele aprende seguindo e segue aprendendo. E o homem sombra, ele só segue, mas nunca aprende nada. E quando o sol se põe, a sombra desaparece. Vamos ver na Bíblia. Abel, discípulo. Caim, sombra. Orfa, sombra. Ruth, discípula. Eliseu aprendeu tudo com Elias, discípulo. Geazi não aprendeu nada com Eliseu, sombra. Abraão, discípulo. Ló, sombra. Pedro, João, Tiago, discípulo. Judas, sombra. Agora, onde é que eu quero chegar? Abel deu certo? Deu. Caim deu certo? Não. Então eu pergunto, Adão errou no discipulado? Ou foi o coração de Caim que não era ensinável? Noemi errou no discipulado? Ou foi órfã que não tinha um coração ensinável como Ruth? Saul, uma sombra. Davi, um discípulo. Quem foi o mestre dos dois? Samuel. A pergunta é: foi Samuel quem errou no discipulado? Ou o coração de Saul que não era ensinável? Você nunca vai encontrar na biografia de Saul ele escrevendo um salmo assim: ensina-me, 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 ó Deus. Mas leia os salmos de Davi, você vai encontrar ele dizendo: ensina-me, 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 ó Deus. Jesus errou no discipulado de Judas? Ou era o coração de Judas que não era ensinável? Então olhe para cá. Você pode ter o melhor pai do mundo e terminar como Caim, um assassino do próprio irmão. Você pode ter o melhor discipulador e mestre como Samuel, mas terminar como Saul. Você pode ter um mestre, pastor, discipulador como Jesus, mas terminar como Judas. Porque o problema não está no pai muitas vezes, não está na mulher muitas vezes, não está no discipulador, no líder, mas na falta de humildade para dizer: ensina-me. E Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei, aprendei. Você precisa ter fome de aprender. E você precisa aprender com os próprios erros. Você precisa aprender com os erros dos outros. E você precisa aprender todos os dias. Eu tenho 62 anos de idade, 40 anos de casado, 40 anos de pastor. Todos os dias eu leio a Bíblia com o coração aberto para aprender. Todos os dias eu leio um livro que me agrega valor para aprender. Todos os dias eu ouço um conteúdo bom na internet para aprender. Todos os dias eu converso com pessoas com a intenção de aprender. Preste atenção. Ray Kroc disse assim: se você acha
que sabe tanto e já está tão maduro ao ponto de não querer mais ouvir para aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Segundo conselho que eu dei para aquele jovem que se casaria depois: pratique o princípio da honra. Repete comigo: pratique o princípio da honra. Quer construir o céu em casa? Leve a sério o que significa honra. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 1 de Pedro 2,17. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrar significa reconhecer o valor. Repete comigo: honrar significa reconhecer o valor. Hoje eu cheguei naquela sala, no andar superior, e tinha uma mesa posta, com várias coisas que foram preparadas carinhosamente, quitutes maravilhosos. Mesa é lugar de honra. E quando eu vi aquilo, eu me senti honrado. Honrar é reconhecer o valor. Marido, escute isso. A maneira como você trata a tua mulher diz sobre qual é o valor dela para você. A maneira como você trata o teu marido está dizendo qual é o valor dele para você. Quando você olha assim para sua esposa e diz assim: sua anta. Quanto vale uma anta? Quando você olha assim para o seu marido e fala assim: você é um burro, parecido com o seu pai. Quanto vale um burro? Ei, quando você diz para o teu filho: seu porco, quanto vale um porco? Só que você não está ofendendo só o marido, a esposa, o filho. Você está ofendendo quem o criou como sua imagem e semelhança. É como se você estivesse chamando o filho de Deus de anta. Então você está chamando Deus de anta. Porque quem gera uma anta é anta. Honrar é reconhecer o valor. Suponhamos, quem gosta de carro aqui, levante a mão. Quem gosta de carro, levante a mão assim, por favor. Suponhamos que você comprasse um Porsche por 2 milhões de reais. Você colocaria nesse carro qualquer combustível, sim ou não? Os homens aí, você colocaria qualquer combustível, sim ou não? Você deixaria esse carro estacionado em qualquer lugar, sim ou não? Você deixaria qualquer um lavar esse carro, sim ou não? Esse carro andaria por aí sem seguro, sim ou não? Não. Talvez você guardaria esse carro na sala da sua casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sua esposa vale mais do que um Porsche? Sua esposa vale mais do que 2 milhões de reais? Vale? Então para ela não tem miséria. Quando é para a esposa, é o melhor cabeleireiro. Quando é para a esposa, é o melhor dentista, o melhor médico. Quando é para a esposa, é o melhor carro para ela. Quando é com a esposa, leva o meu cartão de crédito, por favor. Então, quando é para a esposa, não tem miséria. Ei, olhe para cá. Tem mulher com inveja do carro. Ela fica olhando assim para o marido, alisando o carro, lavando o carro, passando creme no carro. É muita honra para o carro. Ela fica na janela assim: como eu gostaria de ser esse carro. Eu estava ministrando numa cidade e conversando com o marido assim, bem engraçado. Ele falou: pastor, lá em casa tem 5 cachorros, bonitos assim, cheiroso.
bem lavado, perfumado. E um dia eu estava assim na porta, vendo a minha mulher e minha filha dar carinho para os cachorros. Abraçava os cachorros, afagava os cachorros, beijava o cachorro. Lambe, lambe, lambe aqui, lambe, lambe aqui, lambe aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, estou quase querendo ser um cachorro. É muita honra para o cachorro. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos vendo essa realidade. Leva o pai para o asilo, leva os filhos para a creche e pega os cachorros para honrar. Sai para passear com os cachorros, dizendo, vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Lambe, lambe, lambe aqui, lambe, lambe, lambe. Nós estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Eu não estou dizendo que você tem que maltratar animais de estimação. Só estou dizendo para você não tratar animal de estimação como gente e gente como animal. Um dia, o próprio Deus em Malaquias disse, se eu sou pai, onde está a minha honra? Um pai na televisão, falando com um jornalista, disse assim, um pai cria 5 filhos, um se torna engenheiro, outro médico, outro empreendedor, outro advogado, outro cientista, e depois 5 filhos não são capazes de cuidar com dignidade de um pai. Se eu sou pai, disse Deus, aonde está a minha honra? Como é que você tem cuidado da tua família de origem? Como é que você tem cuidado dos teus pais? Qual é a honra que você tem dado à sua sogra e seu sogro? Não faz sentido se a minha esposa olhasse para mim e dissesse assim, Jô, você é o homem da minha vida, te amo, mas odeio tua mãe. Ou olhar para ela e dizer, eu te amo, mas a tua família é um bando de mala sem alça. Quem honra, trata com dignidade quem é importante para o outro. Você quer me honrar? Honre minha mulher. Você quer me honrar? Honre meus filhos. Você quer me honrar? Honre a minha mãe. Você quer me honrar? Honre meu pai. Você quer me honrar? Honre aqueles que são importantes para mim. Honrar é reconhecer o valor do outro. Se eu quero trazer o céu para dentro de casa, eu preciso trazer para casa o que existe no céu. E no céu não há desonra. O céu é um lugar de honra. Eu disse para ele, pratique a comunicação inteligente. Ouça com o coração do outro. Ouça mais preocupado em compreender do que responder. Ouça estando 100% presente, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu disse, saiba falar. Provérbios 15, 23 diz, o homem se alegra em dar uma resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Fale o certo, no lugar certo, na hora certa, da forma certa. 4º conselho, eu disse, seja rápido em perdoar e pedir perdão. Colossenses 3:13 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros,
Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por isso que o casamento é a escola da humildade, porque só há perdão aonde o orgulho não governa. Quem governa é o espírito de humildade. E por último, eu disse, pratique 2 tipos de amores. Pratique o amor romântico, Cantares de Salomão. E pratique o amor sacrificial, Efésios capítulo 5. E qual é a diferença? Se o casamento é uma construção, o amor romântico é a ornamentação da casa, o que dá graça, dá vida, dá cheiro. Por exemplo, nós estamos dentro de uma casa bem construída. Aqui tem fundação, aqui tem colunas, tem uma estrutura sólida. Mas e se não houvesse reboco? E se não houvesse piso? E se não houvesse pintura, textura? E se não houvesse ornamentação? Não teria graça, vida, cheiro, beleza. Um casamento sem romantismo é como uma casa, sem textura, sem brilho, sem pintura, sem flores, sem quadros, sem tapete, sem cheiro, sem vida. Então, meu irmão, você que fala que é bobagem, bobagem está virando sua vida conjugal. Um casamento sem romantismo é só ler Cantares de Salomão, que compara a relação conjugal com jardim, com flores, com perfume, com cheiro agradável, com hálito agradável, com perfume, creme. Então, disse eu para ele, nunca se esqueça de surpreender sua esposa. Nunca se esqueça de dar um bom dia romântico, logo pela manhã, escreve um bilhete. Nos invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou minha alma morrer de frio. Aí você pega R$300, coloca junto e diz, gaste, não me preste contas. Eu e a minha esposa temos 40 anos de vida conjugal. Dia dos namorados, a gente sai para jantar, a gente dá presente um para o outro. Dia da mulher, aniversário de casamento, a gente ainda celebra, ainda existe o romantismo, essa chama ainda está acesa. Isso é importante. Agora, Ney disse para ele, Efésios capítulo 5 nos fala de um amor ágape, que é o sacrificial. Se o romantismo, o amor romântico é o que embeleza, dá cor, dá vida, dá graça, dá cheiro, o amor sacrificial é a base, é a estrutura, é a fundação, é o que sustenta. Porque na hora que um acidente acontece, e que coloca um ou outro numa cadeira de roda, não é o romantismo que vai segurar esses dois. Não é o romantismo que vai fazer com que os dois permaneçam. É o ágape. É o amor sacrificial. E eu disse, nunca se esqueça. Quando alguém me pergunta assim, Josué, qual é o perfil de um marido ideal à luz das Escrituras? Ele precisa se parecer com Jesus.
E na Bíblia, ao mesmo tempo que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se você só for aquele que ruge como leão, você se torna um déspota insensível, um déspota petrificado, com o coração petrificado. Você se torna alguém insuportável, intragável, que só sabe rugir. A saúde está no equilíbrio. O leão é o que lidera, o que governa, o que protege. Mas o cordeiro é o que se entrega sacrificialmente quando necessário. E não tem como você falar de masculinidade e hombridade sem falar de sacrifício. E talvez o que mais falta para alguns homens é a natureza do cordeiro, que tem a ver com empatia. Jesus, quando chega em Betânia, ele não chegou e disse para Marta e Maria: para de chorar, para de chorar, para de chorar, porque chegou o cara, eu sou a ressurreição e a vida, agora, daqui a pouco isso aqui virar festa. Não. Jesus é o maior exemplo de empatia que temos. Ele pergunta para Marta e Maria: aonde colocaram meu amigo morto? Ali. Quando ele chega diante do túmulo de Jesus, a Bíblia diz que ele chorou. Deus chorou. O Senhor chorou. Jesus chorou. Era o Cordeiro chorando. Qual foi a última vez que você ouviu a sua esposa e não disse nada? Apenas a abraçou, chorou com ela, e tudo que você pôde dizer é: conta comigo. Qual foi a última vez que você abraçou sua filha, seu filho, depois de ouvir o coração falando, e você apenas abraçou a filha e disse: saiba que você tem um pai. E quando você chora com ela, já não é o leão, é o cordeiro sensível, empático, capaz de ouvir com o coração de um filho, de uma filha, da esposa, do marido. Então eu disse para ele: tenha a natureza do leão, seja firme na liderança, no governo, na proteção, mas seja sensível como um cordeiro. Não é difícil amar romanticamente. O grande desafio é amar sacrificialmente. A minha esposa, há uns 20 anos atrás, disse: Jô, quero que você vá comigo no médico para ver o resultado de uma biópsia. E quando o médico abriu o envelope e olhou o resultado, fez novamente o exame de toque na minha esposa, ele voltou e disse: talvez você já estava esperando, não sei, mas a sua esposa tem um tumor, um câncer no seio de 3 centímetros e é maligno e mata se não correr. Ele explicou como seria todo o processo de cuidado. Quando ele terminou, ele disse: tudo que tem que ser feito é para ontem. Não pode demorar nada. Há um risco eminente. A gente se cumprimentou, seguramos firme ali, desci pelo elevador. Quando eu e a Rose entramos no carro, parece que o mundo desabou sobre nós. Ela chora, eu choro, chora. Nós chorando. Nunca sentimos a morte tão perto. Eu me refiz, liguei o carro, saímos. Quando eu estou indo para casa de Atibaia para Bragança, a gente para debaixo de uma árvore frondosa. Eu disse: Rose, eu preguei segunda-feira, eu preguei acho que domingo, que na segunda-feira alguém da reunião daria o aleluia mais sacrificial da sua vida, eu não sabia que era eu. Eu disse: Rose, eu sei que vai ser um tempo de dor, de luta, de sofrimento.
Eu sei que a quimioterapia faz cair o cabelo, mas eu prometo te amar. Eu sei que eu vou passar um tempo sem você poder me atender sexualmente, mas eu prometo te amar. Eu só quero junto com você aqui pedir a Deus força para a gente não murmurar. E se eu seria a pessoa que daria o aleluia mais sacrificial, então aleluia. Louvado seja o nome daquele que está no controle de todas as coisas. Oramos juntos, nos refizemos de novo e fomos para casa. Sabíamos que seria um ano de tratamento, cirurgia. O cabelo da Rose realmente caiu. O corpo inchou por causa da medicação. Mal-estar. Viajando sozinho. A morte tão perto da gente. E quantas vezes eu acordava pela manhã. 7h, 7h30. A Rose já estava acordada desde as 5h, com o rosto banhado de lágrima. E a única coisa que dava para eu fazer era abraçar ela e dizer assim: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em pastos verdejantes, guia-nos mansamente pelas veredas da justiça. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. E a sua vara e o seu cajado vai nos consolar. A Rose foi superando também. Ela fez todo o tratamento. Passou um ano. Aí ela começou a fazer os exames para ver se tinha resolvido. E o médico sempre dizia para ela: você não tem mais nada. 2 anos, você não tem mais nada. Exame de novo, 3 anos, você não tem mais nada. Um dia eu estou no Rio de Janeiro, pregando. No final, um irmão chegou para mim, muito simples, me cumprimentou e disse, ele nunca tinha ouvido essa história, eu não contei esse testemunho lá também. Aí, quando ele me cumprimentou, olhou bem nos meus olhos e disse assim: descansa de forma definitiva o teu coração, porque a tua mulher já foi curada, assim diz o Senhor. Isso já faz acho que uns 20 anos. 20 anos. Nunca mais a minha esposa teve absolutamente nada. Nunca mais nada. Nunca teve nada. Mas foi necessário. Eu e ela enfrentamos um deserto, onde o nosso amor sacrificial foi testado. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu sei. O Deus de milagre está aqui. O Deus do sobrenatural está aqui. Sabe, nesses últimos dias, tanto lá no nosso espaço, como família, e por onde eu tenho passado, há uma palavra de Deus no meu coração para quem se desviou, se afastou e parou. Deus tem falado assim comigo: Josué, fala aos meus filhos que pararam, que se afastaram, que desistiram, que desanimaram no caminho. Fala para eles. Eu estou com saudade deles. Eu sinto falta deles na mesa da comunhão. Como um pai querendo ver os filhos de volta. Deus continua dizendo: o teu lugar na mesa continua sendo teu. Eu nunca dei sua cadeira para outro.
Eu nunca risquei o teu nome da minha lista dos convidados para a mesa. Eu quero você de volta. E não importa se você chegou a estar como filho pródigo entre os porcos, há poder no sangue de Jesus para te purificar e te lavar. Tudo o que Ele quer é você de volta. Aonde há uma pessoa que quer voltar hoje, dizendo: eu quero o abraço do Pai, eu quero o perdão do Pai, eu quero a graça do Pai, eu quero voltar à mesa da comunhão com o Pai. Levante a sua mão como sinal. Há alguém nesta noite? Levante a sua mão. Deus abençoe a senhora, bem-vinda de volta à casa do Pai. Há mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Quantas pessoas? Deus abençoe você. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está ao lado dessa pessoa que levantou uma das suas mãos, venha com ela aqui na frente. Pode vir aqui na frente, venha aqui na frente. Tem mais alguém? Tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus? Nunca publicamente assumiu Jesus? Vem alguém com esse querido aqui, por favor. Levante a sua mão como sinal se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Você nunca fez, se você quer fazer, vem aqui, jovem, vem aqui, venha meu irmão com ele. Vamos aplaudir ao Senhor por esse jovem que está vindo. Glória a Deus. Mais um outro jovem aqui, glória a Deus. Tem mais alguém? Venha, em nome de Jesus. Esta é a noite da reconciliação. Esta é a noite da restauração. Esta é a noite aonde Deus quer tirar o inferno para estabelecer o céu. E começa a partir do coração. Sabe, outro dia o Espírito Santo falou assim para mim: Josué, diga para quem quer o céu em casa, que primeiro precisa tratar o inferno dentro deles. Primeiro Deus quer tirar de dentro de nós aquilo que tem mais a ver com o inferno e colocar o céu dentro de nós, para que esse céu encha a nossa casa. Se tem mais alguém, venha. Mais uma pessoa chegando aqui. Louvado seja o nome do Cordeiro para sempre. Com muito respeito e reverência, coloque a mão no ombro de uma pessoa que está do seu lado, com muito respeito, por favor. Primeiro eu quero orar por estes que aqui estão, e depois eu quero orar pela família do jeito que nós estamos. Então vamos fazer esta oração todos juntos, esta oração de confissão. Orem todos assim: Pai, nesta noite estou voltando para casa. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, perdoa o tempo que eu estive longe. Assim como o Senhor, eu também estava com saudade. Estou voltando para a mesa, para nunca mais sair dela. Estou voltando para casa, para nunca mais sair da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Enche-me do Espírito Santo, e através de mim alcança toda a minha casa, em nome de Jesus. Assim ainda eu quero orar pela sua casa. Pai, todos nós queremos ter o céu em casa, mas para isto nós temos que ter um coração ensinável, para todos os dias aprender de Ti verdades que podem nos libertar. Senhor, nós queremos praticar em casa uma comunicação orientada pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo.
Nós queremos praticar o princípio da honra e não da desonra. Nós queremos amar, sobretudo sacrificialmente. Eu oro para o pai, eu oro para a mãe, eu oro para o casal, eu oro para os filhos. E que nesta semana, de hoje até domingo, o teu Espírito sopre dentro de cada lar e comece um avivamento, comece algo extraordinário, comece algo surpreendente, comece algo poderoso, comece algo novo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, e que nós possamos dizer: o céu é na minha casa, o céu é na minha casa, o céu é na minha casa. Que cada lar aqui possa dizer: a minha casa é um pedaço do céu. Pai, é no nome de Jesus que eu peço que seja assim, abençoando todas as famílias, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês.